Pentecostes é o tema desse sétimo dia da novena preparatória para festejarmos a Senhora Aparecida. Em Pentecostes, Maria se torna mãe e mestra para as nossas famílias. Na verdade, Nossa Senhora é o santuário do Espírito Santo, e nela fez brotar o Divino Salvador para trazer-nos a redenção. Acabamos de ouvir esse trecho do Evangelho em que Jesus expulsa os demônios. Há uma tendência na espiritualidade de algumas correntes religiosas de negar a existência do demônio. Já é um objetivo alcançado pelo próprio demônio, porque ele é sutil, astuto, esperto, e nega que ele existe, fica mais vulnerável diante das suas insídias e das suas armações. É uma realidade que alguns anjos se revoltaram e se distanciaram daquilo que é o projeto de Deus, e assim, com a missão de separar, dividir e afastar as pessoas do caminho da salvação, eles não cessam de tentar as pessoas. O próprio Jesus experimentou as tentações que o diabo lhe impetrou e as venceu todas. Ele não precisava permitir-se passar pelas tentações, mas assim o fez não só para garantir-nos nós podemos vencer as tentações, mas também para reconhecer que elas são uma realidade, que o demônio age realmente. A receita para vencer o demônio é testemunhada pelo próprio Jesus. A oração, a sintonia com Deus e a determinação em cumprir a vontade de Deus. É assim que nós podemos enfrentar e vencer as tentações que o demônio nos apresenta cotidianamente. Ainda nesta liturgia, reconhecendo que o demônio age com o intuito de nos afastar do caminho da salvação, nós somos chamados a renovar a nossa fé no Senhor, cujo poder é muito maior, infinitamente maior do que o poder do demônio. Por isso o demônio é derrotado pela força redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso então permitir que Jesus, com a sua ação divina, nos liberte e cuidar, através da nossa vida de oração, da nossa determinação em cumprir a vontade do Senhor, nosso Deus, para que assim o demônio não encontre chance de nos vencer. Quando nós abordamos na sequência, na novena de nossa padroeira, estes temas centrais da história da salvação, qual foi o anúncio do anjo a Maria, a visitação e as demais outras marcantes presenças da ação divina junto à humanidade, hoje nós deparamos com o episódio de Pentecostes. Pentecostes é exatamente o contrário daquilo que aconteceu com a atuação do demônio, porque o demônio divide e Pentecostes constrói a unidade. O demônio tem a tarefa de desunir até os que são pares. E o Espírito Santo tem o poder e a definição de construir a unidade na pluralidade,
dos dons, dos carismas e dos ministérios. Nós precisamos manter as janelas e portas de nossa alma abertas para que nela, na nossa casa e na nossa vida, entre o Espírito Santo de Deus, com todos os seus dons, para nos ajudar a vencer o mal, o erro e o pecado. Também esta atitude, marcada pela ação do Espírito Santo, vai nos oferecer a condição de perceber a constante misericórdia de Deus em nosso favor. Que o demônio nos tenta para nós sermos laxos, relaxados na nossa consciência, de pensar que nada ofendesse a Deus, ou então de sermos escrupulosos, de pensar que Deus não fosse capaz de nos perdoar. Por isso, nesse episódio de Pentecostes, a gente recorda a realidade de que todo dia é Pentecostes em nossa vida. Todo dia nos é dado o Espírito Santo de amor. Mas para que Ele venha habitar em nossas vidas, precisamos ter os nossos corações abertos. Abertos como aquela senhora que constituiu a sua família, depois mãe de um único filho, tendo ficado viúva, vivia numa cidade histórica, num casarão muito grande, com todos os recursos que davam sustentação condigna a ela e ao seu filho, mas o seu filho, de modo leviano, resolveu abandonar a casa materna. E aquela senhora não se conformava. Ela sabia que um dia o seu filho iria voltar. E ela tomou a decisão de não fechar a sua casa. Ela mantinha as portas e janelas da casa sempre abertas. E à noite as luzes acesas. Era uma casa muito antiga, numa cidade histórica, e as pessoas ficaram preocupadas. Alguém pode entrar aí, roubar os seus bens? Não, eu não vou fechar a minha casa. Eu não vou apagar as luzes. Qualquer hora que o meu filho chegar, de dia ou de noite, ele não precisará chamar na porta, não precisará bater a campainha. A porta estará sempre aberta, as janelas e as luzes acesas. Ele vai perceber o tanto que ele é bem-vindo aqui, em qualquer momento que ele chegar. E foi numa madrugada chuvosa, numa noite bastante escura, quando ele apontou lá na esquina da rua, ele viu as janelas da sua casa, as portas abertas, iluminadas, e entrou com toda a alegria para abraçar a sua mãe querida. E em um momento sequer fechou a sua casa, porque ela queria que o seu filho encontrasse esta acolhida plena e total. O Espírito Santo de Deus precisa encontrar em nossas vidas as portas e janelas abertas, as luzes acesas, para que Ele venha habitar em nossa alma. Porque, de fato, Ele é o doce hóspede da nossa alma. Que o Espírito Santo nos ilumine para que nós não nos bloqueemos, não fechemos os nossos corações à sua ação inspiradora, para não nos tornarmos vulneráveis diante das tentações do demônio. Que o Espírito Santo de Deus dê-nos um coração generoso, uma alma aberta para hospedar cada irmão, cada irmã, cada pessoa que se distanciou, para que chegue trazendo consigo
o próprio Espírito Santo de Deus ilumina todo o nosso ser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.